Tudo bem? Eu espero que sim. Pessoal, é o seguinte, esse vídeo que eu estou fazendo não é para fazer cordão de solda, apenas para demonstrar o funcionamento dessa máquina. Porque no YouTube já tem um monte de vídeo demonstrando cordão de solda que ela faz, né? Então eu queria falar um pouco sobre essa máquina que é genérica, né, da WW Soldas. Tem muitas empresas que colocam o nome delas no projeto, né? Tem a Linus, tem a V8, tem a Nagano, tem muitas máquinas que nesse estilo, nesse formato, máquinas transformadoras, né, que colocam o seu nome dela. São máquinas feitas na China e as pessoas, as empresas, né, colocam o nome nela. São todas muito parecidas, são todas o mesmo projeto, né? Meu irmão comprou uma máquina MIG com gás e aí ele me deu essa aqui, essa maquininha aqui. Bom, eu vi na internet que muita gente não sabe usar direito, né? Existe assim um misto de amor e ódio por essa máquina. Alguns gostam e outros odeiam. Depois eu vou explicar no final o motivo, né? O fato é que, na verdade, pouca gente sabe usar essa máquina. Não sabe como ela funciona, então eu resolvi fazer esse vídeo. Eu desmontei ela para analisar e descobrir algumas coisas que ninguém explica. Então eu achei que esse vídeo poderia ser útil para quem tem, o que não sabe usar, ou para quem está pretendendo comprar uma máquina desse tipo, né? Bom, esse projeto dessa MiG 130 é um projeto bastante antigo, acho que já desde os anos 2000 que eu tenho visto essa maquininha rodar aí no eBay, em sites de venda, né? Então é uma máquina bastante antiga, né? O que que eu acho desse projetinho? Eu acho que esse projeto ele prova que é possível você construir uma máquina funcional eliminando muitos dos componentes de uma máquina profissional. Ele é simples, ele mantém uma estrutura bastante robusta, é muito difícil de quebrar. Acho que é um dos modelos de máquinas mais copiados do mundo. Assim, do meu ponto de vista, ele foi desenhado para ser o equivalente elétrico de um Fusca simplificado ao extremo, pesado, sem eletrônica complexa, feito para funcionar em qualquer condição. Sobre a máquina especificamente, o que eu posso dizer sobre essa máquina especificamente, né? Bom, ela tem saída em AC, é uma máquina com saída em AC, que difere de todas as máquinas MIGs do mercado atual, dessas IGBTs. Por quê? Porque essas máquinas atuais funcionam em corrente contínua. Então o projeto 130, esse projeto de 130 de MIG aqui, ele é diferente dos outros porque ele fornece na ponta da tocha, ele fornece AC, tá? As outras entregam corrente contínua e essa entrega corrente alternada. Por que ela é feita assim? Ela é feita assim para baratear o custo de fabricação. Uma máquina DC precisa de uma ponte retificadora, precisa de diodos de silício, capacitores, para transformar o AC em DC. Nessa não, esse projeto chinês aqui eliminou esses componentes. Então a energia sai direto do transformador para a tocha, né? Então, qual é o impacto prático disso? Como a corrente fica alternando na polaridade de 60 vezes, ou 60 Hz por segundo, né? O arco elétrico apaga e acende de acordo com os Hertz da sua rede. Então, ele fica constantemente mudando, apaga e acende. O que isso causa? Isso aí causa um som bastante agressivo na máquina, na solda, né? Muita gente reclama parece que está dando soco, né? O arame, algumas pessoas falam que está dando soco, que faz um barulho, parece uma metralhadora, né? Bom, então é porque ela é AC e ela funciona desse jeito, né? Então por isso que tem esse som. Quantas regulagens que ninguém entende? Como é que funciona essas regulagens aqui? Mínimo, máximo, 1 e 2, né? Funciona da seguinte maneira. Ela tem dentro dela, o transformador tem taps. O que são taps, né? Os taps são chamados taps ou derivações.
que nada mais é do que saídas físicas que o transformador possui lá dentro. Então ele tem saídas físicas diferentes em pontos da bobina. Então, quando você altera essas chaves aqui, você está alterando as saídas físicas do transformador lá dentro. Então, basicamente, a regulagem se inicia por aqui. Essas chaves elas desviam o trânsito elétrico lá dentro do transformador. Então eu tenho mínimo, máximo, 1 e 2. São 4 desvios que ela tem aqui. Quando você muda aqui, você está mudando fisicamente lá dentro. Qual cabo a bobina vai energizar a tocha. Então ela altera a tensão de trabalho, que varia entre acho que 18 e 24. Acho que é isso mesmo? Acho que é 18 e 24 volts. Então ela tem 4 faixas de amperagem reais, né? Então tudo que eu vou falar aqui é teórico, tá? São coisas teóricas que vão explicar o funcionamento da máquina. Eu sei que muita gente não deve estar gostando, está dizendo que eu estou falando demais, tal, mas eu estou explicando como a máquina funciona, tá bom? Então o motivo principal aqui é explicar como essa máquina funciona. Ela tem 4 faixas de amperagem reais, né? O circuito é dividido em 4. Então, para ter 100% de certeza quantos amperes essa máquina tem, eu teria que colocar um amperímetro. Aí daria muito trabalho, né? Mas eu vou falar mais ou menos qual é a faixa de funcionamento, como é que ela funciona, tá bom? Bom, então eu tenho no mínimo 1 aqui, eu tenho aproximadamente 50 a 65 amperes. Essa potência é a menor potência da máquina. Ela serve apenas se você estiver usando um arame muito fino, tipo 0,6, em chapa bem fina, né? Então ela varia de 50 amperes a aproximadamente 65 amperes. Ela é muito fraca no meu ponto de vista, para um arame sem gás, né? Porque um arame ponto um pouco mais grosso, como o 0,8, por exemplo, essa potência não teria força não gera calor suficiente para derreter o fluxo interno do arame. E o que aconteceria? Ele simplesmente faz a máquina pipocar demais, né? Não tem muita força. Depois, o que é que eu tenho aqui? Depois eu tenho uma outra regulagem que é o mínimo 2. O mínimo 2, ele varia aproximadamente 65 a 80 amperes. Essa faixa entrega um total, como eu disse, de 65 a 80. Então, aproximadamente 80 a 70 amperes, que seria o verdadeiro ajuste, que seria inicial para lataria de carro, funilaria, chapas finas, por exemplo, uma chapa 20, por exemplo. Nessa faixa ele já começaria a estabilizar melhor o arco elétrico sem furar o metal. Seria essa faixa aqui, mínimo 2, tá bom? Depois eu tenho o que? Tenho máximo 1, né? Máximo 1, que daria aproximadamente de 80 a 100 amperes. Seria perto de 90 a 95 amperes reais, né? Seria ideal para serralheria geral. Ele poderia soldar tubos de metalon, chapas comerciais de 1,5, 2 milímetros aproximadamente. Depois eu tenho o máximo 2. Máximo 2 aqui, que seria a potência total da máquina, né? Seria o equipamento chegaria aí na sua potência total. Ele bateria aí, sei lá, talvez 120 amperes de pico, não sei. Ele serviria para soldar cantoneiras, chapas grossas a partir de 3 milímetros, né? Ou 1/8, né? A pergunta que todo mundo faz, que eu já vi bastante gente fazendo, é a seguinte, né? Como que eu regulo a amperagem se só tem 4 variáveis, né? Se eu tenho apenas as 4 variáveis, como é que eu regulo essa amperagem? Bom, vamos supor, eu estou colocando aqui no mínimo 1. No 0 ela vai entregar aproximadamente, no 1 aqui, aproximadamente aquela amperagem inicial de 50. A partir do momento que eu vou girando, vai aumentando
a amperagem que a máquina entrega, né? Como é que eu vou, como que eu faço, como é que eu sei quantos amperes eu tenho? O que vai determinar a amperagem que eu tenho é puramente a velocidade que eu coloco no arame aqui. É isso que vai determinar a amperagem que eu tenho, dentro daquele já máximo e mínimo estabelecido que eu falei no começo lá. Por exemplo, vamos supor que eu esteja no mínimo 2, que é onde eu utilizo mais essa máquina aqui. O que determina se a máquina vai entregar 65 ou 80 amperes vai ser a velocidade do arame. Essa velocidade aqui vai determinar quantos amperes eu tenho, tá? Como é que isso funciona? Quando você seleciona, por exemplo, um mínimo 2, o transformador fixa uma voltagem, geralmente em torno de 19 volts na ponta do arame. E então ele fica ali esperando, tá? A amperagem, que é a corrente determinada pela velocidade do arame, fica ali. Quando o arame toca no metal, fecha o curto-circuito. Como a corrente é fixa, quanto mais rápido o potenciômetro, quanto mais rápido no potenciômetro, quanto mais eu giro e aumento a velocidade no potenciômetro, mais o arame avança, mais metal entra em curto por segundo e maior a amperagem consumida. Como as chaves regulam apenas a voltagem, a amperagem final exata flutua conforme a velocidade do arame, que você vai ajustar no potenciômetro aqui, tá? Bom, minhas considerações. Não sei se vocês entenderam, ficou muito complexo, mas assim, simplificando. O que vai determinar a amperagem não é só os botões TAPs aqui, os reguladores dos TAPs, mas é também a velocidade que você vai selecionar. Será que ficou claro para vocês? Eu espero que vocês tenham entendido isso, tá bom? Então, as minhas considerações aqui sobre o amor e sobre ódio, para quem tem essa máquina, já usou essa máquina, né? E essa máquina é para você ou não? Né? Essa máquina é para você? Você deve comprar essa máquina transformadora, de transformador ou não, né? Bom, se você quer uma máquina forte, simples, que não vai queimar com pico ou com surto elétrico, que funciona na poeira, simples de consertar, se você gosta de aprender, gosta de regular, você não tem problema com isso, essa máquina pode ser útil para você, tá? Se você realmente priorizar a durabilidade bruta, ou se for soldar em locais com energia elétrica muito ruim, essa máquina pode ser legal para você. Ela não vai queimar fácil como uma outra máquina eletrônica, tá legal? Agora, se você quer um arco mais estável, uma solda mais fácil de fazer, de aprender, uma solda mais limpa, se a sua energia é bem estável, sem muitos picos que podem queimar a sua máquina, eu acho que é melhor você comprar uma inversora IGBT, tá? Porque elas entregam uma solda mais fácil e não vale a pena você ficar carregando um transformador pesado desse aqui, se você não tem essa necessidade, tá? Então é isso, cara. Então vai depender do uso que você tem para ela. O que você espera de uma máquina, tá? As máquinas modernas, as IGBTs, né, as inversoras, elas são leves, né, fáceis de utilizar, mas são frágeis. Na verdade, eles são computadores de solda. Tem chip, tem um monte de coisa lá, uma série de coisas que tornam a máquina mais sensível, mais frágeis, né? Vai depender então, você deve comprar essa máquina ou não, você tem que analisar o que é que você está precisando, onde você vai utilizar e se ela te serve, tá? Vocês me desculpem pelo vídeo, tá? Faz tempo que eu não gravo nada e eu pretendo melhorar com o tempo, gravar mais vídeos e coisas úteis que possam ajudar todos vocês, tá?
Então, espero que vocês tenham gostado. Deixa aí a sua mensagem, seu comentário, se você tem uma máquina dessa, se você gosta, não gosta. Conte sua experiência. E inscreva-se no canal se puder. Tá ok? Valeu, obrigado a todos vocês. Abraços.